meus irmãos e irmãs. Estou aqui hoje para gravar mais um vídeo para vocês falando sobre a palavra do Senhor. Bem, hoje eu gostaria de estar falando de um versículo, somente um versículo mesmo, que ele é bem ignorado, assim por se dizer, mas que eu uma hora ali estava lendo e percebi isso. Bem, aqui no versículo é o versículo 1 do capítulo 10 de Marcos. Bem, o tema central de vós, porém eu vou focar no versículo 1, que diz bem assim: E, levantando-se dali, foi para o território da Judeia, além do Jordão, e a multidão se reuniu em torno dele e tornou a ensiná-los como tinha por costume. Bem, esse versículo ele até parece só uma informação que simplesmente Jesus se levantou, como eu falei aqui, se levantou-se dali, foi para o território da Judeia além do Jordão, e a multidão se reuniu em torno dele, pronto, e começou a ensinar como tinha por costume. Parece até simples, né? Mas tem muito significado espiritual. Eu não falo isso como, sei lá, só pesquisei e botei, não. É que eu bati o olho e eu percebi uma coisa muito interessante. Bem, o Espírito Santo como se fosse me guiou nessa palavra. Bem, aqui o que diz que Jesus ele tinha o costume de pregar, isso nos reflete o dia de hoje, porque muitas pessoas querem iniciar uma caminhada cristã, vão tipo assim com um ânimo, com a vontade, com o sentimento, essas coisas que passam, e a emoção que também passa, e no meio do caminho a pessoa se perde e para de buscar a Deus e volta para a vida que estava. Bem, e como que essa palavra se reflete a nós? Bem, nós infelizmente somos muitos procrastinadores. Nós, por exemplo, vai dizer, hoje eu vou orar por 1 hora, aí vai lá a pessoa, não, depois eu faço isso. Aí tá no final do dia a pessoa tá cansada, não vou fazer hoje não, aí a pessoa vai lá e dorme e desiste. Aí simplesmente é procrastinação isso, ou seja, procrastinação, assim, eu falei errado. E bem, isso é a procrastinação simplesmente, não, depois eu faço, depois eu tenho tempo, depois eu faço isso. Porém, eu tenho uma coisa dura para dizer que, e se o tempo acabar, e se Jesus voltasse hoje, você vai deixar a oração de 1 hora para depois? Não estou dizendo para você orar 1 hora, mas você vai deixar todas essas atividades que você tem que fazer, até as atividades que são de normal, por exemplo, tem uma coisa para fazer em casa, tem atividade da escola, tem atividade de trabalho, tem atividade de faculdade, a pessoa, não sei o que você tem, mas não estou falando de mim não, estou falando tipo assim, exemplos de pessoas, assim, das atividades das pessoas. Bem, muita gente tem atividade e fica deixando tudo pro final do dia ou até pro final da semana. Vai entregar no último dia, lá na noite, ou até o último dia de simplesmente para entregar. Ou seja, nós temos que parar de ser procrastinador. Misericórdia. Procrastinador. Deixa pra lá. Enfim. Bem, nós temos que ser mais, como posso dizer, mais habituados. Como assim habituados? Você tem um hábito. Como assim eu vou ter um hábito? É de habitar, mas enfim. Ter um hábito, aqui como fala Jesus, ele tinha um costume de ensinar, ou seja, para ele já era normal ele chegar assim no meio da multidão e começar a falar. Simplesmente começar a falar. E bem, para nós não tem que ser diferente não, tem que ser assim também, porque nós temos que ter o costume de simplesmente falar com Deus, de simplesmente ler a palavra dele, tipo assim, começar a ler, já começar. Não estou dizendo que você é obrigado a entender, mas o costume de ler. Você, tipo assim, não que você todo dia, nem todo dia você vai querer ler a Bíblia, mas, por exemplo, todo dia você tem o costume de ler, você sabe que você precisa daquilo, mesmo que você não queira, porque o querer, tipo assim, a nossa vontade, ela passa, é sentimento, emoção, esses negócios tudo passa, o que não passa é a palavra de Deus. E se Deus te mandou você ler, então leia e crie um hábito. Tem aquela regra lá de, por exemplo, quando você faz uma coisa por 21 dias, ela vira um hábito. E 90 dias vira um estilo de vida. Eu não tô falando você fazer essas metas loucas assim. Não é louca, mas é possível sim fazer isso. Porém, essas metas, não, vou começar com coisa grande. Vou ler por 30 minutos seguidos, vou orar por 1 hora. 1 hora não, 50 minutos. Vou jejuar 5 horas. Não. Para se criar um hábito é necessário você começar lá do pequeno para você chegar lá no grande. E bem, como é que eu faço isso? Como é que eu começo uma caminhada cristã? Bem, a primeira coisa que você deve fazer é a oração, né? Porque a oração é o ar da alma. É quando você fala com Deus sinceramente. E bem, no começo você não vai conseguir, se você tem zero experiência com Deus, ou nunca se frequentou assim, nunca fez uma oração na sua vida, claramente que você não vai ouvir a voz de Deus assim
na hora. Mas com o tempo você vai se acostumando e vai começar a ouvir a voz de Deus aos poucos. Mas você tem que insistir. Insistir não significa não, vou ficar aqui na oração 1 hora até... É possível sim esperar na oração que Deus vai falar com você. Porém, sempre comece com 15 minutos de oração. Aí depois, tô achando 15 pouco demais, 20. Depois de 20, 25, depois 25, 30. Estou dizendo para aumentando em 5 minutos, mas quando você começar a achar pouco demais, quando você vê que tá muito, sei lá, só 15 minutos para Deus, eu quero aumentar mais esse tempo para Deus. Você aumenta o tempo, coloca 30 logo. E bem, isso é de cada um, não estou definindo sua rotina não, nem o seu tempo com Deus. Cada um tem o seu tempo com Deus, porque como fala em Salomão, cada coisa tem o seu tempo debaixo dos céus. Bem, e para ler a Bíblia é o seguinte, você tem que vir aqui e vou ler Marcos inteiro, pronto. Não, nem assim não, nem um capítulo você deve ler inteiro, porque senão um capítulo desses livros assim dos evangelhos tem vários temas. Eu recomendo você pegar um tema e começar a estudar ele, que assim é melhor. Por exemplo, eu vejo aqui sobre divórcio. Leio ele, reflito, vejo que eu tenho dúvida, pesquiso, que pesquisar é bom também. Perguntar a alguém que já leu, já sabe sobre muita coisa da Bíblia é bom. Principalmente pessoas que fizeram teologia, porque teologia não é coisa de coach. Teologia é bom, porque você estuda a Bíblia mais profundamente, você usa o significado de forma mais clara. E bem, nós temos que parar também com esse preconceito de negócio de coach, de teologia. Não estou dizendo que é para você se apoiar nas ideias do coach, se apoia na palavra de Deus, que isso é o verdadeiro fundamento. Jesus é o verdadeiro fundamento da palavra de Deus. E bem, sobre fazer uma rotina com Deus e ter um costume como Jesus tinha, você vai ter que fazer, por exemplo, nada do que você, por exemplo, eu quero fazer tal meta, eu quero um carro. Mas como é que eu consigo esse carro? Trabalhando. Eu nunca trabalhei na minha vida. Para você trabalhar todos os dias, por exemplo, você tem que definir algo para você fazer. Porém, vai chegar momentos em que você vai estar desanimado para fazer isso. Aí, sabe que você, em vez de você simplesmente querer fazer mais para você conseguir esse objetivo, por exemplo, eu trabalho 5 horas e eu posso aumentar para 8. Eu não vou fazer isso de simplesmente de 5 para 8 direto. Para eu fazer isso, eu vou ter que aumentar aos poucos. 5 horas e meia, 5 horas e 40, 6 horas. Você nunca vai conseguir fazer um hábito que você quer, uma meta que você quer de hábito, se você começar já com um extrapolado. Você sempre tem que começar lá de baixo. Porque, por exemplo, as grandes pessoas hoje em dia, os grandes missionários, os grandes pastores, profetas, nunca começaram com simplesmente, não, vou ler aqui já um livro da Bíblia inteiro. Não, ninguém fez isso. Só até Jesus, demorou 30 anos, não quer dizer que ele demorou, mas foram 30 anos de preparação para o chamado dele. Ou seja, por que você quer se apressar tanto para o seu chamado? O seu chamado vai vir naturalmente. Se você buscar Deus de todo o seu coração, não é sentimento não, é todo o seu coração, toda a alma do seu corpo. Bem, você buscar Deus de todo o seu coração, Deus vai te revelar o seu chamado naturalmente. Não precisa ter pressa, não. Ai meu Deus, Jesus vai voltar. Não, se você já é salvo, a partir do momento que você levanta a mão e aceita Jesus, mas você não é esse largue o antigo eu. Ou seja, o batismo é isso, uma simbologia. Não uma simbologia assim, mas uma forma de dizer que eu abandono o meu velho eu. Como Paulo disse que quem está em Cristo, nova criatura é. E bem, para continuando sobre o costume, você simplesmente não pode começar com extrapolar, tem que ser aos poucos. E quando você começar a fazer assim, orar, jejuar é algo que é necessário um propósito. Bem, mas enfim, jejuar, orar, e o jejum ele é bom porque simplesmente ele alimenta a alma e mata a carne. Então não quer você se ferir, não, né? Simplesmente você para de, por exemplo, eu gosto muito de comer doce, eu gosto muito de comer caloria, beleza, aí a pessoa vai lá e tira a caloria por 2 horas, 2 horas não, 1 hora. Aí você tá com aquele desejo de comer, mas você não vai comer porque você vai, em vez de você comer aquilo, você vai encher sua alma com a palavra de Deus, orando, fazendo devocional, louvando a Deus, glorificando a Deus, fazendo algo para Deus. Você vai estar elevando o seu espírito e sua carne vai estar lá embaixo, mortificada. Porque o jejum é isso, é mortificar a carne e elevar o espírito. E bem, para se colocar esse costume que eu já havia dito, é simplesmente isso. Para você colocar um costume, um hábito na sua vida, um costume aqui como Jesus ele ensinava com costume, ou seja, ele já está acostumado àquilo. Quando você se acostuma a todos os dias da sua vida, não, eu vou definir na minha vida que eu preciso de Deus todos os dias. Você começa a ver que
não era um fardo, mas sim uma necessidade da sua alma. Você começa a ver que sua alma que estava gritando e você consegue ouvir. Por exemplo, você vai ouvir gritos, mas você consegue ver, você consegue sentir que sua alma estava faminta pela palavra de Deus, pelo alimento que é Deus, que é a palavra de Deus. Jesus diz que Ele é o pão da vida e a fonte da vida, ou seja, Ele é quem nos alimenta. Então, meus irmãos, não façam as coisas já querendo extrapolar, só porque você viu uma pessoa ali que faz não sei quantas horas de jejum, lê um monte, não importa. O que importa é sua relação com Deus. Não se compare aos outros, não faça isso, por favor. E bem, ou seja, nós temos que ser que nem Jesus, como ele mesmo disse, para sermos que nem ele. Temos que ser igual ao mestre que é Jesus. E bem, esse foi o vídeo, meus irmãos. E que Deus abençoe a vida de vocês e que vocês consigam manter a caminhada de vocês, não de forma que, ai meu Deus, se eu não fazer isso, eu não vou ser o suficiente. Também nós temos que criar o costume, mas não diretamente lá no ponto, na sua meta já. Você tem que ir aos pouquinhos. Quando você chegar lá, você vai ver, nossa, porque você vai se acostumando aos poucos. Vai 30, depois 1 hora, depois você vai se acostumando tanto que 2 horas de oração não, de buscar a Deus, vai parecer tão pouco para você que você vai querer mais até. Mas enfim, Deus abençoe a sua vida e até um próximo vídeo, meu irmão e minha irmã.